boa tarde. Estou aqui com o enfermeiro professor Wagner Borges. Ele é um dos grandes responsáveis pelos treinamentos aqui no Grande ABC, que ajuda a prevenir acidentes e incidentes domésticos e no ambiente de trabalho. Wagner, é um prazer enorme te receber aqui, cara, porque entender que o enfermeiro pode fazer muito mais do que estar na assistência é algo muito importante para os nossos alunos e telespectadores. Professora Camila, eu gostaria muito que você dissesse a importância de ter convidado o Wagner para estar aqui com a gente nessa tarde maravilhosa. É uma grande satisfação estar aqui hoje com o professor enfermeiro Wagner Borges, trazendo para a gente um pouco da sua experiência como enfermeiro, socorrista, professor, docente, podendo contribuir aqui conosco e com você, telespectador, com suas experiências, com seu know-how na área da saúde, na área de socorrista, no APH, em treinamento, podendo contribuir com a sociedade como um todo. Wagner, seja muito bem-vindo aqui com a gente. Obrigado mais uma vez pelo convite e estou à disposição de vocês. Wagner, primeiro acho que é uma pergunta que todo mundo gostaria de saber. O porquê da enfermagem. Por que você escolheu esse caminho? O que te levou a isso? Teve algum fator pessoal, algum fator externo, algum acontecimento na tua vida que te levou a ser enfermeiro? Na verdade, eu comecei na área da emergência em meados de 98. Comecei como salva-vidas aqui no município de Santo André. Eu tinha uma pequena academia e nós locávamos a piscina para um pessoal de mergulho. E eles ganharam uma licitação para terceirizar o serviço de salvamento aquático daqui, né? E aí eu me interessei, fiz o curso, comecei a trabalhar aqui em Santo André, mas eu sempre gostei da área de emergência, mas eu sentia que faltava alguma coisa. Descobri que em São Bernardo tinha um grupo de voluntários que tinham 2 veículos lá de emergência, que eles davam treinamento lá também para formação de bombeiro. Fui para lá e lá fiquei durante mais ou menos 7 anos, né? Então fiz o treinamento, acompanhei, virei responsável pelas equipes lá e a gente foi isso antes do SAMU existir, antes do governo federal ter baixado a portaria 2048, que regulamentou o serviço. Então essa questão do socorrismo, essa questão do cuidado com o outro, da prevenção, sempre fez parte da tua natureza? Sempre. Sempre e assim, em paralelo, né, todos os serviços que eu passei, então eu fiz o curso, me tornei salva-vidas e já comecei a dar aula para outros grupos. Então, assim, eu gosto até de falar que a palavra professor vem antes de enfermeiro na minha vida. Então, eu tive atuação direta nos serviços de emergência nessas áreas, tanto na área de bombeiro, a área de salvamento aquático, na área da enfermagem, mas, assim, eu sempre gostei muito de ensinar. É o que eu mais tenho feito ao longo da minha vida, é dar aula. O socorrismo, a emergência, a urgência e emergência faz parte da vida dos nossos alunos, né, professora? E as pessoas têm uma áurea sobre essa função, sobre essa tarefa. E os desafios que é você trabalhar num país como o Brasil, que não investe em prevenção, não investe em treinamento, as pessoas entram no automático e se acidentam muito comumente. Qual que é esses desafios, professor? Se a gente pensar no serviço de emergência aqui no país, né, a gente ainda tem muita coisa para crescer. Se a gente pensar que nós temos municípios que só têm corpos de bombeiro, tem municípios que só têm o SAMU, tem alguns que são agraciados com os dois e tem alguns que não têm nenhum. Então ainda há muito que se evoluir, há muito que mudar e amadurecer. Hoje a gente tem as legislações, elas tiveram boas ideias, elas iam num caminho para se igualar a país de primeiro mundo, mas acabaram se atrapalhando no meio do caminho. Então, a gente não tem uma função específica do profissional que trabalha em emergência. Mas isso é o quê? É falta de investimento? É falta de empoderamento da população, consciência da população? O que você acha que é isso? Eu acho que falta participação. A população não entende como é que funciona o serviço de emergência no país. Desde o acionamento, o que ela vai passar o que está acontecendo dentro de casa. Culturalmente, o brasileiro ele não se interessa muito com a sua saúde. Só quando ele perde, né? E ele se vê numa fila de hospital, ele se vê numa fila de UPA desesperado, mas ele não entende muito como funciona isso ainda, como é que são esses sistemas. Uma classificação, por que demora, né? O acionamento de serviço de emergência hoje, por exemplo, existe uma classificação dentro, né, após a ligação. Então, o médico regulador que está na central de regulação do SAMU, ele precisa saber exatamente o que está acontecendo através das informações que são passadas para ele.
E aí ele vai classificar numa prioridade de atendimento, porque o nosso recurso é finito. Aqui em Santo André a gente tem uma média de 6 mil ligações por mês. Dessas ligações vão gerar em torno de 3.500, né, 3.500 atendimentos. Numa cidade que nós temos 12 ambulâncias básicas e 3 avançadas. Então, não dá para a gente dar demanda, muitas vezes, no tempo que a população espera. E isso vai muito do que ele passa por telefone. Então, vai muito do próprio cidadão entender o que está acontecendo, né? Para que ele possa até saber como acionar esses serviços. E a gente tem, com certeza, com esses números que você passou para a gente, muito importante, recursos finitos, com uma demanda infinitamente maior, né? Durante a pandemia, qual foi o grande desafio que vocês tiveram com essa grande demanda das pessoas? Porque assim, as pessoas entraram em pânico, a gente teve o colapso do sistema de saúde público e suplementar, com os recursos finitos. Durante a pandemia, realmente, eu acho que nenhum país do mundo estava preparado e a gente entrou na mesma espiral, né? Eram muitos atendimentos, eram muitas transferências, né? As ambulâncias do SAMU, elas tinham que ser... a gente imagina que não se conhecia muito bem o que a gente estava se lidando, qual era a capacidade de transmissão do vírus. Então, muita coisa saiu experimental, era feito por empirismo, às vezes até dentro das ambulâncias, em relação à ventilação, em relação à reanimação, por conta da questão respiratória, de você jogar vírus dentro de uma ambulância. E imagine que a cada transporte, a gente tinha que fazer uma limpeza dessa ambulância para transportar o próximo paciente. Então, realmente, acabou trazendo sobrecarga para todo mundo, né? Imagina que o profissional de saúde nunca teve tanta sobrecarga de trabalho e um trabalho tão insalubre, né? Mal sabendo com que tipo de patógeno estava lidando, porque o mundo inteiro ainda não sabia direito. Então, realmente, o Covid ele trouxe uma condição muito atípica dentro de qualquer serviço de saúde, principalmente serviço de emergência. A gente percebe, né, professora Camila, Sim. que a gente vive numa eterna guerra. E a gente nunca sabe que arma que o adversário usa contra a gente. E a gente tem que simplesmente reagir. E aí, Wagner, me chama muito a atenção essa questão, né? Da gente estar num país onde a população não se apropria das ferramentas que tem, não busca o conhecimento, não questiona o porquê daquele investimento é tão insuficiente, não investe em treinamento. Aí, quando eu digo não investe em treinamento, eu digo não só a população, eu falo também os municípios, os estados, as empresas, para que a gente tenha um trabalho preventivo desses acidentes, desses incidentes, né? Eu sei que recentemente você coordenou um IMV aqui em Santo André que foi muito importante e eu digo que teve uma repercussão muito positiva, né, nas empresas, nos órgãos públicos e privados, porque trabalhou diretamente com a prevenção de algo muito comum no primeiro mundo, que são os ataques a escolas, né, de pessoas armadas e que infelizmente a gente importou para o Brasil. O que você avalia que depois daquele treinamento as pessoas passaram a pensar e valorizar os treinamentos para prevenir ou não? Ou continua na mesma questão, no mesmo patamar? A gente observa que, assim, quando você tem uma situação muito gritante, ela está muito em evidência, as empresas, as escolas, né, que são empresas também, elas acabam se preocupando mais. Eu tenho uma empresa de treinamento e a gente acabou fazendo alguns treinamentos para escolas particulares de invasão, que é muito comum se fazer nos Estados Unidos. Você tem nos Estados Unidos, até pela frequência maior desses tipos de ataque, você tem treinamentos voltados para o comportamento seguro numa situação de invasão, né? E, paralelo a isso, você tem as legislações aqui pelo mundo e aqui no Brasil também, de primeiros socorros que são realizadas dentro das escolas. A gente tem uma lei aqui no Brasil que obriga que todas as escolas sejam treinadas. Mas isso ele fica muito em evidência quando você tem a mídia jogando isso muito para cima. Depois acaba caindo no esquecimento. Então, a memória fica muito curta, né? Então, parece que as escolas não estão mais sujeitas a ataque. Parece que isso é um passado distante. E no ano passado a gente teve ataque, né? Então, ainda a gente procura fazer exercícios dentro do IMV, que é uma obrigatoriedade que a gente tem pelo Ministério da Saúde, né? O município tem que fazer.
É lei, né? É lei. A gente tem que prestar conta disso, né? Faz parte dentro do SUS, né? A gente precisa tem a ver até com recebimento de verba. Tem uma série de coisas que a gente precisa cumprir enquanto urgência e emergência. E o exercício simulado de incidente com múltiplas vítimas é um deles. E a gente procura pegar temas que estão mais em evidência, estão mais na mídia. E a invasão de escola foi nosso escolhido o ano passado. Eu tive a oportunidade já de assistir uma aula do Wagner, onde ele classifica muito bem, onde ele explica ludicamente muito bem a diferença de quando você chamar o Corpo de Bombeiros e quando você chamar o SAMU, né? É muito fácil e muito lúdico. Depois eu gostaria que ele explicasse para nós aqui, né, para o nosso telespectador, a importância dessa diferença, porque as pessoas realmente não sabem a diferença de quando chamaram um serviço do SAMU e quando chamaram um serviço do Corpo de Bombeiros. Mas antes a isso, eu gostaria que ele contasse um pouco da formação dele, porque além dele ser enfermeiro, eu sei que ele é um professor de educação física, né? Então, que ele tem uma formação de educação física e que ele investe também na parte de condicionamento físico, que ele também tem uma graduação em judô, se eu não me engano, não sei se é judô ou se é em artes marciais. Queria que você contasse um pouco para a gente também. Faz parte disso de educação e saúde. Sim. Eu sou formado, minha formação inicial é educação física. Sou professor de judô e jiu-jitsu, faixa preta de judô e jiu-jitsu. Dei aula há bastante tempo. E a educação física nunca largou minha vida, né? Sempre teve em paralelo, né? Eu ainda trabalho com educação física, né? Tenho alguns projetos, tenho um estúdio de pilates com a minha esposa, onde eu ainda tenho alunos lá, né? De treinamento funcional. E aí eu tento juntar, né? Tento dividir o meu tempo nessas várias atividades que eu tenho. E aí, sim, você veio a ser enfermeiro. Então, a enfermagem, a emergência sempre esteve ligada, porque eu acabava sendo chamado desde a faculdade, quando eu fiz a disciplina de primeiros socorros lá na educação física. O meu professor viu que eu tinha, né, interesse e me chamou para ser monitor da disciplina. E depois de formado, eu fiquei mais 2 anos. Ele pegava a disciplina porque eu o apoiava, né, de primeiros socorros. E a partir dali, a emergência foi ficando cada vez mais forte, né? E aí eu fui sendo chamado para dar treinamentos em alguns lugares, até que eu tinha que escolher, né? Que caminho que eu vou agora, né? Que a educação física estava sendo pouco, eu precisava de mais. E aí eu fui, prestei o concurso do Corpo de Bombeiros em 2005, passei no processo. Quando eu fui para a escolinha lá em Franco da Rocha? Franco da Rocha, né? Na época não tinha alojamento, estava lotado, eu teria que ir e voltar. Eram 100 quilômetros para ir, 100 quilômetros para voltar. E aí eu larguei, não aguentei. Falei, não é para mim, não dá mais. Eu estava no limite da idade, o pessoal me achou, você é maluco, todo mundo quer entrar no Corpo de Bombeiros, processo seletivo difícil e tal. Eu falei, não, mas eu não quero. Não. Segurança financeira? Não dá, eu já era professor de educação física, já estava casado. Eu falei, não vai dar. Voltei a dar aula de educação física. Falei, já que eu não vou seguir por esse caminho, vou para a enfermagem. Então, eu vou seguir o caminho da emergência através da enfermagem. Foi aí que eu fui, prestei, né, a faculdade e fui fazer enfermagem. Aí se formou enfermeiro. E como que você entrou no APH? Como eu já tinha, né, o treinamento de APH que vinha do bombeiro quando eu fui voluntário, né, já tinha atuado. A gente atuou em São Bernardo durante muito tempo. A gente tinha 2 ambulâncias. O começo era antes do SAMU, né? Então, o bombeiro contava com a nossa parceria em São Bernardo. Eles tinham 2 URs, né, 2 unidades de resgate com a em São Bernardo. A gente tinha 2 ambulâncias também. Sim. Então, a gente conseguia dar um suporte bom, né, um apoio bom. Durante muito tempo, eles até passavam ocorrências para nós via rádio, para a gente apoiar. Isso foi muito legal. E aí, depois, com o advento do SAMU, as coisas acabaram mudando um pouco, né? As organizações de emergência acabaram mudando. E aí eu toquei... Não lembro da pergunta agora. Como que foi a sua entrada no APH? Ah, sim. E aí eu já tinha essa veia do APH, né? Mas eu precisava agora ter o título para poder galgar outro espaço, né? Por isso que eu fui buscar a enfermagem. Então, durante toda a faculdade, eu até estava conversando com você agora há pouco, né? Falando sobre saúde mental. Sim. Eu adoro saúde mental,
Na faculdade fiquei tentado para ir para a saúde mental, mas a emergência sempre foi ganhou muito mais espaço, teve muito mais peso. E aí eu fui para emergência, coordenei uma pós-graduação lá no Sejan, em São Paulo, em urgência e emergência. E aí, depois disso, fui tentando os espaços, né? Sempre dando aula. Coordenei serviços, fui coordenador de 3 shoppings na época, por uma empresa de São Bernardo também, Shopping Boa Vista, o Outlet Premium, que fica lá em Itupeva, o Shopping Campo Limpo, também dos ambulatórios de urgência e emergência. E até que eu tive a oportunidade de passar no processo seletivo aqui para o SAMU. Fui convidado fiquei sabendo da vaga, né? E aí participei do processo e fui aprovado. Estou no núcleo de educação do SAMU desde outubro de 2022. É uma trajetória inspiradora, Wagner, desafiadora, e que nos leva a entender que não adianta você achar que você mudando de áreas, você vai conseguir ser feliz, né? Porque tudo te levou para o socorrismo, e a gente tem hoje uma demanda gigante no ABC, porque com a uberização da mão de obra, do trabalho, né, as pessoas estão de forma mais amadora tendo que dirigir de forma profissional, né? Tanto o que era antigamente o taxista, hoje é o Uber, qualquer um pode ser, baixa um aplicativo, como também a questão do Uber Moto. Isso aumenta muito o risco das pessoas se acidentarem, porque elas ficam muito mais tempo fazendo uma atividade que muitas vezes elas não são treinadas para fazer, né? Então acho que essa tua vontade, essa tua dedicação, tanto de dar aula, porque a atividade física numa academia, num tatame, pede que você tenha o conhecimento de primeiros socorros, que você entenda, né, de anatomia, né? E agora, recentemente, depois da Covid, a gente tem esse grande problema, que é o aumento gigantesco do número de engasgo, né? As pessoas têm procurado esse treinamento, esse conhecimento, ou pelo amor, pela necessidade, ou pela necessidade, né? A dor também tem levado as pessoas a buscar conhecimento. Então, acho que você está no lugar certo da forma certa. Quais os desafios que você acha que o município ou o Estado tem para que a gente diminua esses acidentes ou incidentes em casa, por exemplo? Eu acredito que os acidentes, né, eles vão sempre estar rondando os lares das pessoas. Eu acho que as pessoas têm que buscar conhecimento, né? E aí também eu acho que a partir do momento que você busca informação de como socorrer, você já pensa em como prevenir esse acidente, né? Quando a gente vai para os números, né, mais de 80% dos acidentes com crianças, por exemplo, em casa, acontecem na cozinha, né? Então, quando você vai falar de queimadura, quando você está ensinando como socorrer um queimado, e aí você acaba falando muito de criança, né, porque é a maioria do que acontece em casa, as pessoas acendem aquela luz, né, para falar assim, opa, se eu tenho o maior número de ocorrências numa cozinha, eu tenho que pensar que se eu tenho uma criança em casa, o lugar que ela não deve estar é na cozinha, né? Então, eu acho que a gente ainda tem muita carência de informação. E não é só aquela velha história de precisa investir em educação. Claro que precisa investir em educação, mas eu acho que em qualidade. Porque hoje as crianças estão na escola, né? As crianças estão na escola. E nós temos uma quantidade de informação, né? Nós estamos aqui produzindo informação. Exato. Agora, será que o pessoal do outro lado tem consciência de avaliar se essa informação tem valor ou se essa informação não tem valor nenhum ou atrapalha? Eu acho que isso daí é um ponto também crucial. Tem muita gente hoje falando bobagem. Muita gente. Principalmente primeiros socorros. Eu estou até... Lá na empresa a gente está traçando algumas estratégias para fazer esse react agora de vídeos, né, que a gente tem na internet, que tem se popularizado, porque o que a gente vê de gente socorrendo e ensinando a fazer socorro de maneira errada é uma coisa absurda, né? A gente vê que as pessoas tiram da cabeça. E aí, a banalização dos cursos, né, ou das leis. Você tem, por exemplo, a Lei Lucas, que obriga que tenha os treinamentos nas escolas. Ela não diz quem é o profissional habilitado para isso. Ela diz que tem que ter conhecimento. Quem vai julgar é o contratante. Então, o cara chega lá muitas vezes numa escola pelo preço. E a pessoa acaba contratando e percebendo depois que ela
de repente não fez a melhor escolha. Mas aí essa pessoa já teve a oportunidade de ensinar para 10, 12, 15, 20 professores De maneira errada, muitas de maneira vezes. completamente equivocada, né? São coisas. Eu já fui refazer trabalhos em algumas empresas onde eu ficava bastante espantado com o que a pessoa tinha dito, que não é nenhuma falha de técnica, é da onde ele tirou aquela informação. É a ausência total de conhecimento e responsabilidade, né? Ausência plena, ausência plena. E isso é muito perigoso, né? Eu sempre brinco, a Camila já deve ter me ouvido falar isso em treinamento. Eu sempre fui fã do Drauzio Varela, achava ele, né, sempre. Uma vez encontrei com ele na Paulista, fui lá tietar, peguei autógrafo, achava ele fantástico. Até o dia que eu vi ele no Fantástico ensinando RCP. E aí eu pensava assim, o que ele está fazendo? Porque a ideia talvez fosse muito boa. Pensar em São Paulo, pensando na capital São Paulo, talvez pensando no nicho ali da Avenida Paulista. Mas eu estava pensando naquele cara lá em Rondônia, por exemplo, sentado num boteco, tomando uma no final do domingo e olhando ele falar que tinha que apertar no peito rápido e forte se o cara tivesse uma parada cardiorrespiratória. E qual o nível de entendimento dessa pessoa do outro lado. Porque a informação jogada dessa maneira, eu acho ela muito perigosa. E aí entra, né, eu sou um crítico muito grande na área de primeiros socorros, né, eu acho que do online, do não fazer o presencial, em primeiros socorros especificamente. A gente pode até discutir de outras áreas, mas assim, para primeiros socorros eu acho muito difícil, muito complicado. Porque entre aquilo que você fala, aquilo que a pessoa entende e o que ela vai fazer, sem ser avaliada ali em loco, e você certificar a pessoa e a pessoa ir embora e você falar assim, ela vai saber fazer uma reanimação? A gente tem essa dificuldade em Santo André, né? É uma cidade grande, mais de 700 mil habitantes, cuja realidade do extremo, lá de Paranapiacaba, é muito diferente dessa que a gente tem aqui, né? Então, os Sim. profissionais de saúde que têm uma formação, uma faculdade, eles precisam ter responsabilidade, porque necessariamente não quer dizer que o fato de você estar falando com o médico não quer dizer que ele é um médico cardiologista. Você está falando com um enfermeiro, ele é um enfermeiro socorrista. É um enfermeiro de primeiros socorros, né? Então, essa construção de consciência da população é tão importante quanto, né, professora? Sim, com certeza. Porque quando a gente sai da assistência e a gente precisa voltar para a assistência, a gente precisa de um tempo para se adaptar. Aí você imagina, o cara está no Fantástico dando uma informação para um continente, né, de realidades, de condição financeira, de ausência. Muitas vezes as cidades não têm uma dipirona. Sim. Como se o conhecimento fosse homogêneo, a condição fosse igual, as pessoas entendessem a mesma linguagem. Então, eu imagino o quanto que você não sofre orientando as pessoas do telefone ou que atendem o telefone, orientar as pessoas que estão lá do outro lado, né? Para que enxerguem aquele local, aquele ambiente, o que causou o acidente, o que pode ter sido, o estado da pessoa, até vocês chegarem lá. Em Santo André, Wagner, qual que é o tempo que, em média, a gente tem de resposta para um acidente? Aqui no centro de Santo André, é igual ao que tem na Vila Luzita? As nossas ambulâncias aqui do SAMU, elas são descentralizadas, né? As bases são descentralizadas justamente para a gente tentar diminuir o tempo-resposta. Porque, é o que eu sempre falo em treinamento, não há interesse nenhum do SAMU de não atender uma ocorrência ou de demorar para atender uma ocorrência, porque isso impacta em verba federal, né? A gente presta conta para o Ministério da Saúde todos os meses sobre tempo-resposta de viatura. Então, a descentralização, ela ajuda um pouco para que você chegue nos extremos dentro de um tempo-resposta considerado razoável, né? Para aquela situação. Obviamente que o volume de ocorrência, às vezes, vai impactar nesse tempo-resposta. Porque aquela ambulância que está lá próximo lá da Vila Luzita, muitas vezes ela está empenhada. E aí você vai puxar outra de outro lugar. E aí você vai descobrindo. É uma cascata. E a gente tem tido bons tempos-respostas aqui dentro do município, em relação aos outros municípios. Em relação à frota também, a gente tem conseguido manter uma frota bastante adequada em relação aos outros municípios. É um desafio todo dia, porque a gente não está falando só de carro que quebra, que tem manutenção preventiva e corretiva. A gente está falando de RH, de pessoas. Então, se abrir um plantão, às vezes você não tem
tem que baixar uma viatura porque não tem funcionário, porque o cara está na escala e de repente a gente não tem peça de reposição. Isso pode acontecer. E a implementação de políticas públicas afeta diretamente esse volume, esse tempo, né? Por exemplo, a gente tem mais de 10 praças de esporte na cidade novas, que são os futebols amadores, que a gente tem uma massa de pessoas que têm voltado a praticar o futebol sem nenhuma condição física. Então, se a gente parar para pensar, desde quando a prefeitura, de forma habilidosa, de forma positiva, implementou essas praças de esporte e o quanto que isso aumentou de infarto agudo do miocárdio de pessoas com mais de 50 anos que não tiveram uma prevenção, não fizeram um exame para praticar um esporte, isso afeta diretamente o resultado do SAMU ou não? Sim, sim. Não só do SAMU, né? Do Corpo de Bombeiro também, porque eles estão tendo que atender esse tipo de ocorrência também. Então, quando se pensa em política pública, muitas vezes ela é pensada de maneira isolada, né? Então, o esporte pensa no esporte, a saúde pensa na saúde, e essa falta de articulação e de conversa, às vezes vai impactar em todo mundo, né? Vai sobrecarregar alguém. E, com certeza, a gente tem esses atletas de final de semana ou de um dia por semana, sem nenhuma condição, sem preparo adequado, eles estão virando vítima. Ou os não atletas, né? Ou os não atletas, né? A grande maioria não é atleta, né? Mas eu peguei esse trecho em si porque, infelizmente, a gente tem visto, e muitos como eu, que sou um atleta amador, mas tenho consciência, né, da minha idade, do meu peso, não atleta, das minhas né? limitações. Amador. Não. Porque se você pratica um esporte 3 vezes por semana, você é amador. Não quer dizer que eu ele saiba é um jogar. Atleta é quem tem aquela... Atleta é ele. Não, porque assim, os esportes coletivos, eles não necessariamente significa que o cara vai infartar. Mas se o cara torcer um joelho, ele se machucou. Se ele não consegue andar, ele vai chamar o Estado para socorrê-lo. E essa construção de diálogos e de pontes entre os setores, Wagner, eu acho que projeta muito essa responsabilidade do enfermeiro, do professor de educação física, do agente público mesmo na iniciativa privada, do atleta de final de semana, porque se o cara pratica... Tem gente que não pratica nenhum esporte por mês, né? Mas talvez seja pior o cara praticar uma vez por mês um esporte, né, para que tenha uma lesão, para que venha a infartar, do que não praticar. E aí ele precisa ter essa consciência, inclusive, de que é importante ir no médico, fazer exames, né, cardiológicos, né, preventivo, para que ele tenha um mínimo de condição de praticar o esporte, de se prevenir com relação ao acidente. Então, a importância do enfermeiro nesse contexto e a importância do enfermeiro discutir, mas não só o enfermeiro, o professor de educação física, os aumentos das academias, né? Porque hoje a gente pensa na saúde muito mais do ponto de vista estético do que do ponto de vista da saúde de fato, de verdade, né? Sim. Então, muitas vezes um gordinho, bonitinho, lá, que tá melhor do que um magro, porque ele se compreende muito mais do que essa pessoa. E o enfermeiro passou a ter um papel muito mais importante nisso, né? E as pessoas comumente têm mais de uma formação, comumente dialogam com outros setores e outras áreas, e a gente precisa construir essas políticas públicas sempre dialogando com vários setores, porque, por exemplo, a questão do atendimento e do tempo do SAMU quer dizer que a mobilidade precisa ser tratada, construída ou não. Um corredor de ônibus que liga o centro de Santo André à Vila Luzita ajuda muito a ambulância a transitar com isso, né? Eu, por exemplo, trabalho na iniciativa privada. E a gente dá aula lá na universidade. A iniciativa privada, que cuida da saúde suplementar, também é impactada com esses efeitos de pensar uma cidade como essa. E o enfermeiro, na sua visão, Wagner, o seu enfermeiro, ele tem um papel, que a gente viu que já tem, né? Mas ele tem um papel que ele deve ocupar socialmente, que ele deve discutir socialmente, que ele tem um papel de formação para a família, para os amigos, para o bairro, que ele deve agir de forma mais ativa ou não? Eu acho que a enfermagem ela tem plenas condições de ser esse agente formador de saúde, né? E, lógico, guardando-se as proporções do que é a área de atuação do enfermeiro, mas o enfermeiro ele tem um potencial porque é o que cuida, né? Então, parece clichê, mas assim, a enfermagem é o que cuida. O médico, muitas vezes, a gente sabe, né? São 12 horas de plantão e ele vai voltar semana que vem. Então, não tem relação com o serviço. Diferente de um enfermeiro que está ali todo dia, está vendo o paciente ali todo dia. Eu tenho dado bastante treinamento pelo SAMU para as UBSs, pelo aumento de chamado que a gente tem, e eu tenho falado para eles, né? UBS, o cara que vai na UBS, ele já viu que a UPA está lotada.
Então, se ele tiver uma emergência, ele sabe que na UBS tem remédio, tem médico e tem enfermeiro. Ele vai bater na porta da UBS. E eles têm que passar a estarem preparados, e é o grande desafio, né, que eles chamaram a gente para dar treinamento para eles, por conta do aumento do número de emergências que deveriam estar nas UPAs, que deveriam ser casos de acionar o SAMU, que eles pegam o carro ou eles vão por meios próprios, né, até caminhando até a UBS, porque eles querem um atendimento de emergência ali. E assim, cortes, queimaduras, né, coisas que iam chegar normalmente na UPA. Então tem mudado esse perfil também. Então eu acho que o enfermeiro, principalmente das unidades básicas, né, ele tem um papel muito importante. Porque os demais são corretivos, né? Dentro das UPAs, acaba não tendo tanto esse papel de educação. Apaga fogo, né? Vai apagando incêndio, exatamente. Apagando incêndio. Lá na sala vermelha do CHM, ele não tem muita ferramenta, né? Ele vai ali, resolve o problema, e o cara vai para a ala e vai ter alta e vai ser recomendado para voltar lá para o início, Para né? UBS. Lá para a UBS. Eu acho Atenção primária, né? a atenção primária ela tem que funcionar bem. O enfermeiro que vai para a atenção primária, ele tem que ter consciência que ele é um educador, né? De verdade. Assumir esse papel eu acho que a maior importância é a educação, ela é a atenção primária. Gostaria que você nos explicasse qual a diferença de uma ligação, numa situação de emergência, uma ligação que a pessoa deveria fazer para o SAMU ou a pessoa deveria fazer para o Corpo de Bombeiros. Em qual circunstância ela faria? A gente tem que entender que o que a gente tem dentro de uma viatura do Corpo de Bombeiros, da unidade de resgate, nós temos 3 profissionais que são técnicos em emergência. Eles são bombeiros, são treinados em suporte básico, eles não são profissionais da saúde. Eu posso até conhecer um bombeiro, que é enfermeiro, que é técnico de enfermagem, que trabalha lá dentro do Corpo de Bombeiros e lá ele está numa UR eventualmente. Mas dentro da viatura ele não é um profissional de saúde, ele é um bombeiro. Dentro dessa viatura do bombeiro a gente não tem nenhum tipo de medicação, a não ser oxigênio. E o desfibrilador, que é um equipamento para ajudar na reanimação. É só o que a gente tem dentro de uma viatura de resgate. Os demais procedimentos de trauma, eles podem fazer e eles fazem. Diferentemente no SAMU, o que a gente tem são profissionais de saúde. Então a gente tem obrigatoriamente nas viaturas básicas um auxiliar ou técnico de enfermagem e um condutor socorrista, que também é treinado em APH no mesmo nível. E cada município ele vai protocolar as medicações que vão caber na sua ambulância. Se a gente pegar São Paulo, por exemplo, as unidades de suporte básico de São Paulo não tem medicação a não ser oxigênio. E algumas, acho que está rodando com glicose agora, se não me engano. As nossas viaturas aqui de Santo André, elas têm várias medicações. Hoje a gente faz salbutamol, por exemplo, numa insuficiência respiratória, né, numa crise asmática, com as nossas viaturas básicas, por telemedicina, através da regulação médica, que consegue fazer isso e autorizar isso. Então, o que o município tem que pensar? Que recurso que eu preciso nesse momento? Está num acidente de trânsito, na rua, com uma vítima que está com um trauma, mas sem nenhuma gravidade, sem rebaixamento de nível de consciência, ele pode chamar o Corpo de Bombeiros ou o SAMU. Mas lembrar, quando ele liga 193, isso vai cair lá na Sé, porque o bombeiro é estadual. E as regulações são feitas todas de lá, para toda a Grande São Paulo. Entendi. Significa que qualquer viatura que estiver passando por aqui, seja de Mauá ou de outro município, vai atender a ocorrência. As ligações que são feitas por 192 dentro do município de Santo André, elas caem ali na prefeitura, no COI, na Central de Operações Integradas. E aí dispara aqui dentro do município, a regulação é feita pelo município. Nós comumente atuamos apoiando o bombeiro em ocorrências na rua. Qual é o problema? Como aqui no nosso município, a maioria dos municípios aqui da Grande São Paulo, não há uma comunicação do bombeiro e o SAMU diretamente. Então, se o bombeiro estiver lá na ocorrência e a gente tiver, por exemplo, uma fratura exposta, ele vai precisar de analgesia para fazer qualquer procedimento. Ele vai acionar a equipe do SAMU, mas ele aciona pelo 192. Isso não é feito direto. Então, o bombeiro vai acabar ligando o 192 ou vai passar para a central deles para que seja feita a ligação. E aí ele entra na fila da regulação do município. De certa maneira ele vai ter, às vezes acaba tendo uma prioridade, por causa da ambulância já está lá, mas vai entrar na regulação, vai entrar na classificação, né? Então assim, a gente dá muito apoio para o bombeiro nessas situações. Então, o que o município tem que pensar? O que ele tem na mão, né? Então, as emergências traumáticas, acidentes que acontecem envolvendo
necessidade de imobilização, que não vai ter necessidade de medicação, ele pode até acionar a unidade de resgate 193. Para as emergências clínicas, mesmo traumáticas, onde a pessoa tem qualquer nível de rebaixamento, está inconsciente, tem dúvida se ela está respirando ou não, o melhor é encurtar o caminho e ligar direto para o 192. Sabe, uma última pergunta que eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos alunos, principalmente, porque assim, eu tenho muitos alunos que têm um anseio, uma vontade de trabalhar no serviço de urgência e emergência, principalmente no APH. O que você falaria para estes alunos numa construção para que eles pudessem chegar a trabalharem no APH? Seja no serviço de APH do SAMU, seja no serviço do próprio Corpo de Bombeiros. Que mensagem você deixaria para eles? Como qualquer outra área da enfermagem, você tem que ter afinidade por aquilo. Ele tem que pensar que ele não vai trabalhar no setor fechado, né? Ele tem que pensar que ele vai trabalhar em locais que mudam todo dia, em locais que são insalubres. É muito mais tranquilo, não que seja mais fácil, mas é muito mais tranquilo se assumir todo dia uma ala de um hospital ou todo dia estar na mesma UTI. Cada residência é uma residência diferente. A gente está falando em comunidade, a gente está falando em locais escuros, a gente está falando em escadaria, a gente está falando em vítimas que tem que ser tirada lá do terceiro andar, daquele sobrado que eu falei, né? Que é com 2 metros de frente e ele sobe. Então, é bem diferente a atuação, né? Os locais são, às vezes, escuros para você pegar um acesso, né? Você, às vezes, vai ter iluminação de uma lanterna. Tem que ter um espírito aventureiro, né, Wagner? Tem que ter um espírito aventureiro. É diferente, é bem diferente. E, assim, muito joelho no chão, né? Nosso trabalho é feito com o joelho no chão. Então, é isso que a pessoa tem que entender. Se glamourizou, uma coisa que eu não gosto muito, se glamourizou muito essa questão da emergência, né? Nós temos asas, nós somos anjos. Eu não gosto desse tipo de coisa porque eu acho que somos profissionais, né? Ninguém é mais que ninguém. O profissional da UTI é tão importante quanto o profissional lá da rua do APH, né? Mas a gente tem que pensar que há uma diferença, sim. A gente é um trabalho bem mais difícil pela mudança de padrão, né? A mudança de território, a mudança do ambiente onde a gente atua. Então, é isso que eu acho que o enfermeiro ele tem que testar, né? Mas ele saber que no APH as coisas elas acabam sendo um pouco mais árduas nesse sentido, né? A complexidade do atendimento do enfermeiro do APH é que ele precisa resolver problemas e esses problemas mudam todos os dias. Exato. Diferente do enfermeiro do hospital, da UBS, da UPA, que ele tem aqueles problemas e aqueles problemas são recorrentes, né? Então ele tem a rotina como aliada e o enfermeiro da rua, Wagner, está o tempo inteiro sujeito à rua. Conta pra gente, Wagner, um caso que marcou, que chamou a atenção, um caso que marcou sua vida no APH. Explica o que é APH pra gente. Atendimento pré-hospitalar. É tudo aquilo que você faz fora das unidades hospitalares. Isso. Tem tanta coisa que aconteceu. Assim, o que marcou sua vida, que te deixou, sabe, pensativo durante dias. Olha, esse socorro foi, sabe, que te ficou martelando. Não precisa ser de sucesso. Pode ser um caso que te deixou, talvez, entristecido. Emocionante, algo emocionante. Que foi emocionante, talvez, ou um parto, um atendimento envolvendo um parto, ou não, ou alguém que você talvez conhecia. Eu tenho uma aluna médica, cardiologista, até vou passar o podcast para ela, porque eu vou citar ela aqui, a Milena, e ela sempre falava assim, não interessa o seu convênio, tem um amigo médico. Porque na hora que você for para o hospital, você liga para ele e fala assim, pelo amor de Deus, vai lá me ver. É isso. Né? Porque você ter confiança num profissional, não que a gente desconfie de todos, mas assim, quando você tem um profissional de confiança, parece que acalenta, né? A gente fica mais... Uma segurança maior de que alguém que gosta realmente de você vai lá para olhar o que está acontecendo. Né? Não, infelizmente, a gente tem um crescente número de universidades, ou seja, o Brasil é o país que mais tem dentista no mundo. Né? É um país que
infelizmente, banalizou a medicina. Nós temos muitos enfermeiros. Então, mas aqui, por exemplo, tem 2 enfermeiros de formação, de academia, e um enfermeiro de pronto-socorro, um enfermeiro de emergência, emergencista. Então, é igual à medicina. Nós precisamos ter sempre confiança no profissional que nos está atendendo. Sim. Então, por quê? Porque a gente sabe mais que ninguém, né, professora, que um atendimento errado muitas vezes impacta muito mais do que o próprio acidente em si. Sim. Exatamente, exatamente. Conta pra mim, seu case. Eu acho que o primeiro, né? A primeira vez que eu atendi, a gente estava na base, né? Eu vou citando o nome porque eu vou comprometer todo mundo. Não precisa citar nome. Não, Se não Mas quiser. pode. da vítima não, de quem estava comigo. Sim. Né? É um enfermeiro que é meu irmão, né? De trabalho, de vida, desde o exército, que é o enfermeiro Lindomar, ele está no SAMU de São Bernardo agora. Então, vai falando nomes que a gente vai colocando a nota aqui e vai convidar eles para vir aqui contar essa história. Sim, é importante. É legal. Né? Ele vem, com certeza. É um enfermeiro, é um baita enfermeiro também. É um dos melhores enfermeiros que eu conheço de APH Então, hoje. enfermeiro Lindomar. Lindomar Bandeira, manja de eletro como poucos. Então né? pode deixar o telefone dele também, Pode, porque pode. Em São Bernardo, a Se gente... eu tiver que olhar o seu eletro, eu vou tirar uma foto e vou mandar para ele. Né? E a gente era recruta lá no quartel e a gente tinha que fazer 10 plantões de radiooperação. A gente estava no rádio, a gente não podia sair para ocorrência na rua. Só que a base era aberta. E as ambulâncias tinham saído e a vizinha veio gritando. E a gente escutou gritando, socorro, socorro. Olhamos lá para baixo, a gente ficava em cima no rádio, tinha um garajão. E ela falou, minha mãe cortou a perna, tá sangrando muito. Uhum. Aí eu olhei para ele olhou para mim e falei, mas o que a gente faz? Porque a gente não podia sair para atender emergência. Chamamos no rádio, as 2 viaturas empenhadas, aí chamamos o comandante falou, mas o que vocês estão fazendo ainda aí? A mulher veio chamar, ela tá sangrando. Vai lá ver, se vira. Aí passamos a mão na mochila, botamos uma mochilinha nas costas, 2 recrutas, tremendo. Subimos lá no apartamento, tinha uma senhorinha sentada na cadeira. Ela tinha muitas varizes nas pernas. E ela foi carregar a garrafa de cerveja, uma bateu na outra, caiu e o caco de vidro cortou. Aquela perna com o paninho de prata enrolado. Aí, deixa eu ver aqui, senhora. Quando a gente abriu, aquela jorrada de sangue assim, né, para cima. Aí fizemos um curativo compressivo, colocamos para cima, esperamos a viatura chegar. Foi a primeira ocorrência. Eu acho que a que mais marca é a primeira, né? Porque a gente saiu de lá feliz da vida, porque a gente não podia. Falei, mas o comandante autorizou. Ele falou que a gente tinha que socorrer. Né? Eu acho que foi a que mais marcou. E depois uma que eu não esqueço foi infelizmente, de um óbito que a gente teve. Porque depois também, dessa trajetória, eu fui bombeiro voluntário em Itatiba, de 2007 a 2019. Fiquei 12 anos lá, como bombeiro voluntário no quartel de Itatiba. E a gente... Caiu uma ocorrência pra gente de um cadáver dentro de uma residência. Só que era uma rua muito íngreme, era um bairro periférico. Então, essas construções que o cara faz um prédio que ele tem 2 metros de largura e 5 andares, né? E aí tinha que tirar o cadáver que estava lá em cima. Só que o cadáver estava lá aproximadamente 5 dias. Nossa. Pelo cálculo que a gente fez. Estado avançado. Então, da garagem, a gente já começou a sentir o odor lá de cima, né? E a gente ficou até da 1h mais ou menos que caiu a ocorrência, a gente ficou até às 7 da noite para conseguir tirar aquele cadáver de lá. Nossa. Teve que chamar um MUNC, porque não tinha por onde sair. Né? E a cena desse senhor impactou. Marcou. Até hoje eu lembro, assim, dele deitado em cima da cama ali, pelo tempo que a gente ficou ali, né? Sim. Envolvido com aquela ocorrência. Eu lembro que a gente voltou pro quartel, a gente chegou assim, eu tinha que me trocar para ir embora, a menina do rádio saiu lá fora e falou, nem entra aqui, vocês estão tudo fedendo. Pode tirar a roupa aí fora, vamos botar dentro desse saco aqui, eu vou levar para casa de vocês. São coisas que marcam mesmo a gente, né, Wagner? Mas, Wagner, o tempo voa, principalmente quando a conversa é muito boa. Sim. A gente precisa marcar para conversar mais disso. A professora Camila, então, já está acostumada que, infelizmente, quando está tudo pegando fogo, tudo ficando muito bom, a gente acaba tendo que ser. Eu queria agradecer a sua visita, queria dizer que foi muito rica a tua experiência. Por quê? Porque a gente vai através da tua história, da tua trajetória, fala um pouco também depois no final da tua empresa, a gente vai conscientizar,
a gente vai colocar na cabeça dos nossos alunos, né, professora, a importância de se pensar fora da caixa, mas pensar algo que você realmente queira fazer da sua vida. Porque, infelizmente, ser enfermeiro é fazer a parte que muitas pessoas não querem fazer, né? Que é estar perto das pessoas, é cuidar das pessoas, as pessoas pensam diferente, as pessoas são diferentes, as pessoas amam diferente. Então, Wagner, cara, essa tarde foi, eu diria que a tarde mais agradável e mais inspiradora que a gente teve aqui no nosso podcast da saúde. Muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço mais uma vez o convite, né? Tô à disposição para outros bate-papos tão prazerosos como esse. Eu acho que é muito bom quando a gente está entre amigos e a gente consegue conversar de maneira tão agradável, né? Sem estar engessado, né? Então, e a pauta vai fluindo. Eu acho que o enfermeiro, ele tem... Ser enfermeiro é gostar de gente, né? Quem não gosta de gente tem que procurar outra coisa para fazer. E a gente sabe que a gente tem muita gente na saúde que não gosta de gente, né? Que tá, às vezes, que não vê outra coisa para fazer. Mas eu acho que o que os acadêmicos têm que entender é isso, né? A gente não tem que procurar curso porque eu vou ter só sucesso financeiro ou porque eu acho legal. O meu currículo vai ter mais um atrativo ali. Exatamente. Tem que gostar. Enfermagem é gostar de gente. A gente tem que gostar de verdade, tem que querer fazer pelo outro aquilo de melhor que a gente pode, como se fosse para nós mesmos, né? Pensar sempre no que o que a gente gostaria. Eu sempre, quando na minha vida de treinamento, sempre falava, deita lá no lugar do paciente e pensa como é que você gostaria de receber o seu bom dia, como é que você gostaria de ser atendido, né? Pensa se você gostaria de alguém chegar e pegar um acesso sem te avisar por quê ou o que está fazendo com esse acesso, né? Então, se colocar no lugar do paciente é uma coisa muito importante. E eu sou um entusiasta da educação, né? A minha empresa vai nesse sentido, a montagem da empresa foi dessa demanda que cresce todo dia, né? De agregar profissionais de qualidade para dar treinamento, né? Então, a VBS é uma empresa que ela tem uma vida, ainda é jovem, né? Estamos crescendo, né? Tem dado bastante treinamento em empresa. Eu tenho uma trajetória de empresa, já dei treinamento em Itaipu Binacional, Petrobras, só não fui em plataforma, Cargill, Bunge, muito por outras empresas, né? Trabalhei no Bureau Veritas, uma certificadora francesa, e tive a oportunidade de ir em todas essas empresas multinacionais, nacionais e multinacionais. E aí montei a minha empresa agora justamente para trabalhar na área de emergência, né? Então, tanto na área de segurança do trabalho quanto na área de emergência mesmo relacionada à enfermagem, a gente está lavorando agora para conseguir trazer qualidade na área de treinamento. O Brasil é um país novo, né? Nossa democracia, nossa Constituição é de 88. E se você pensar o quanto que a gente tem de maturidade ou de imaturidade nesse nosso setor, nessa nossa profissão, nesse nosso caminho de vida, Wagner, é uma coisa maravilhosa saber que a gente tem alguém que já tem um know-how tão grande e que se propõe a empreender, né, nesse setor de treinamento, mesmo com todos os desafios. Acho que a grande maioria se esquiva de desafios. Por isso que as pessoas são tão infelizes e quando percebem a infelicidade, a vida já passou. Então eu acabo de ser mais ainda do teu fã, porque, cara, é desbravador e inspirador ver essa tua trajetória, esse teu recomeço e recomeço. Então, professora, cara, eu agradeço demais o Wagner, sabe, Camila? O Wagner aí, agora com a implementação, né, com a criação dessa empresa, VBS Treinamentos e Consultoria. Então, VBS Treinamentos e Consultoria, uma empresa você também presta treinamentos para Lei Lucas, né? Isso. Lei Lucas também, né? Para as escolas, além das empresas grandes que você também faz. Sim. Não tem o que falar, Wagner, porque você é especialista no assunto, né? Você tem o know-how. Então, assim, você construiu todo esse período, sua carreira, e aí vem coroando a sua carreira com essa empresa nesse segmento. Então, parabéns para você. É muito importante a sua colaboração aqui hoje. Trouxe para a gente grandes informações. Estamos imensamente felizes com a sua participação aqui hoje. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Estamos encerrando mais um É da Saúde. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. É um conteúdo de valor muito importante. A gente teve aqui com Wagner Borges, que é um professor enfermeiro e é referência aqui no ABC.
em pronto-socorrismo, em treinamento, em APH. Isso é muito importante para que vocês levem para a sua vida uma informação de valia, com pessoas de verdade, com pessoas com responsabilidade no que fazem e que realmente têm compromisso com a saúde e com a população.